Você sabia que o seu filho já pode ir a uma consulta com o pediatra antes mesmo de nascer, ainda na barriga da mamãe? É sobre consulta pediátrica pré-natal que nós vamos conversar hoje com a doutora Giovana Cavalero, pediatra, que me dá aqui a honra e o prazer de ter aceitado aqui o convite, de estar aqui no podcast Dani Integrativa, o podcast de pediatria, dando sequência à nossa série Pediatria de Ponta a Ponta. Então, Giovana. Eu que fico feliz, Dani, de estar aqui hoje. Acho que você escolheu um assunto super importante, pouco conhecido, na verdade, né? A sociedade brasileira tem chamado a atenção há 5 anos atrás já sobre esse desconhecimento e a gente precisa realmente traçar essa meta de todas as nossas gestantes conseguirem chegar numa consulta pré-natal. É um desafio, um trabalho, e foi assim, uma das coisas que me motivou a falar disso é porque a gente, quanto pediatra de consultório, a gente fica no aguardo dessa demanda, né? E é uma demanda que não vem. Então, ou vem muito pouco, né? Do que poderia vir. Então, esse trabalho de divulgação, principalmente com os colegas obstetras, eu acho que é muito importante. Há 5 anos, como eu falei, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela chamou atenção para essa importância, Dani, da gente colocar no dia a dia, saber que não é só para gestante de alto risco. Isso. E o que mais a gente tem algumas vertentes, né? O porquê que realmente não está chegando essa consulta pediátrica, tanto no SUS quanto no particular. Então, o que acontece? A baixa demanda mesmo por conta dos obstetras, por não direcionarem, não são os únicos culpados, eles colocam o desconhecimento e até os próprios pediatras, eles colocam que ainda não estão na sua formação preparados para dar esse apoio. Então, a gente tem um leque dentro da nossa consulta pré-natal que nem todos os pediatras também ainda estão, apesar de todo esse tempo, né, que já decorreu, e aí ainda há esse desconhecimento. Então, são vários fatores que estão levando a gente a essa baixa demanda, essa baixa procura. Inclusive do SUS, que quando a gente fala, isso tem no SUS, algumas pessoas vão lá, né? Brincadeira que isso tem no SUS, né? Claro, mas tem. Você pode requerer e, claro, o início tá ali no seu obstetra, né? Isso. E com que idade gestacional a mãe já pode procurar, Giovana, essa consulta? A gente tem esse perfil onde começa no terceiro trimestre, então ali a partir depois do seu 6º mês de gestação, que você deve realmente ser encaminhado pelo seu obstetra ou pelo um médico que esteja fazendo segmento. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso, né, Sim. ao obstetra, mas que eles encaminhem sim ao pediatra nesse período. E também se a mãe já tem conhecimento, se a mãe está aqui assistindo ao nosso podcast, já tem esse conhecimento, não houve essa mobilização do obstetra, a mãe mesmo pode procurar, né? Pode. Essa procurar. procura espontânea, ela é real. Acho que o que a gente está trazendo hoje vai trazer esse conhecimento aqui. A gente não está criticando profissionais nem de obstetra, nem de pediatra. Acho que isso ficou um pouquinho embutido e pouco divulgado. E isso que a gente está trazendo hoje vai ser importante, porque a gente vai conseguir realmente trazer vocês e ter essa busca espontânea e alguns até levar esse conhecimento também para o seu obstetra. Eu posso já fazer? E aí ele vai começar, talvez, a já encaminhar também as próximas. Informação, né? Informação é tudo, é tudo. Então, é por volta ali de 32 semanas, então a mãe já pode ser encaminhada, né? Já. E qual é o objetivo dessa consulta pediátrica pré-natal? Qual é a importância dela? Como eu falei, a gente tem que começar explicando o que o pediatra tem ali naquela abordagem, né? Então, a gente tem muita coisa para abordar, Dani. A gente chega desde o início, onde a gente vai fazer uma triagem de como tá essa nossa gestante, ver os exames, fazer checagem de exame. Então, a gente tem que ter esse conhecimento.
né? De quais exames a gente está precisando checar nesse pré-natal. A gente precisa saber sobre a nutrição da nossa gestante. Então, esse conhecimento, né, nem todo mundo vai ter, mas é importante que a gente vá se atualizando. É óbvio que quando a gente tem muita coisa, a gente começa a ficar um pouquinho para trás, mas aí a gente vai buscando de novo. Então, é uma coisa que muda muito. Vitaminas para gestante é uma coisa que muda muito, então a gente tem que estar todo tempo se atualizando. Então, a gente, vai ser um obstetra de novo? Não, mas a gente vai trabalhar em parceria, e isso é legal. Quando a gente fala, por exemplo, de uma rede cegônia, que ele é atuante, a gente tem essa parceria muito maior do obstetra com o pediatra. A gente sabe que naquela unidade eles são mais integrados, mas infelizmente não é a nossa realidade em todo lugar, né? Em algumas cidades já está super bem estabelecido. E aí, além disso, a gente tem que ter conhecimento epigenético, onde a gente vai saber as síndromes, aí a gente vai entrar nessas gestações de alto risco, onde a gente vai trazer não só a informação, o conforto, para que essa mãe realmente esteja preparada para o que vai acontecer. E quando a gente fala de um pré-natal de baixo risco, todas aquelas dúvidas, todos aqueles anseios que a mãe vai passar naquele primeiro momento, que são muitos, desde amamentação. Mas como eu vou pegar no meu filho para dar um banho? Então, como a gente conhece pessoas que, doutora, eu nunca dei um banho no meu filho, né? Eu pedi para minha vizinha, pedi para minha mãe, e eu nunca consegui encostar, o menino já está com 1 mês. E aí a gente vai acalmando aquela ansiedade. E além da importância de até de trazer nessa consulta alguém que vai ajudar a mãe, porque essa rede de apoio é importante, a gente passar essa informação, né? Quando a gente vai dar seguimento, a gente lembra daquele, olha, traz fulaninho aqui na sala, traz a avó que dá a comida do menino. E é a mesma coisa também na nossa consulta pré-natal. Quem vai dar esse apoio? Olha, quando a mãe tiver chorosa, tiver com algum desconforto, o que você pode fazer também para ajudá-la naquele momento? Além de você, claro, ter que ouvir as demandas da mãe, que às vezes existem, e a gente precisa ir esclarecendo pouco a pouco. Então, a gente geralmente separa de 1 hora ou um pouquinho mais, né? Depende de uma da consulta, demanda, né? Sim. Porque as dúvidas vão surgindo e a gente precisa esclarecer naquele momento para, num segundo momento, que é o nascimento, elas estarem já colocando em prática, às vezes nem tudo mesmo, a gente explicando, vai surgir a dúvida ainda, vai ficar em segurança, mas imagina quem nem ouviu, né? E sabe que eu observo que, por exemplo, muitas questões sobre amamentação podem ser mitigadas na consulta pediátrica pré-natal. Eu vejo muita mãe que deixa de amamentar, não amamenta ou inicia a fórmula precocemente, por conta, principalmente aquelas que passam pelo parto cesárea, né, que demora, pojadura, aí não sabe, aí fica, não, meu leite não desce, é só essa aguinha rala, não tá alimentando meu filho. Passou até por um período de hospitalização, né, Dani, às vezes até curto, mas isso não significa que não vá poder amamentar. Exatamente. Então, eu acho que quando a mãe sabe que aquilo faz parte de um processo, né? Não vai, tá, não veio, mas vai vir. E esse leitinho é o colostro, essa aguinha é o colostro, né? É riquíssimo. O bebê não precisa de muita quantidade de leite logo ao nascer. Então, são pequenas informações que, quando a mulher sabe, ela consegue passar aquilo com mais tranquilidade, né? Acho que a amamentação é isso. É a tranquilidade, é o lidar. Porque não é um sonho florido que todo mundo acredita. Depois que se estabelece, vira-se um sonho, né? Eu conto quase para todo mundo que eu como pediatra, eu dizia, eu não vou amamentar meu filho até tal idade, eu quero realmente desmamar de forma precoce. Pediatra, tá, gente? E porque eu achava que, aquele menino pendurado no peito, grande, e o meu filho desmamou há pouquíssimo tempo, com 4 anos. E é isso. E depois que você estabelece, é maravilhoso. O início,
sente dor, você deixa sangrar, mas você fica ali para o seu filho ficar bem. Exatamente. Isso é outra coisa também, que muita mulher para de amamentar por conta da fissura, É né? verdade. E eu passei por isso também, foi horrível. Eu digo, gente, quem disse que amamentar é lindo? Primeiro filho, você não conhece nada. E assim, e é isso, por mais informação que a mulher tenha, é difícil, porque nada vem com um manual de instrução, Não. cada filho é único, cada nascimento é único, vem trazendo uma experiência própria. Então eu tive, sofri muito com fissura, mas a vontade de amamentar era tanta que eu mordia o dedo do marido na hora Palmas de, pro marido. na hora de amamentar. Eu mordia o dedo do marido, porque eu não ia passar aquele perrengue Aham. sozinha, não fiz só, então ele tinha que sofrer junto ali. Aí pronto, é aquele momento, é a pega. Depois alivia, a dor passa, né? Então Essa rede de apoio é importante. Aí o é marido levando mordida, importante. beliscão. E tem que segurar, né? Nossos choros, nossas lágrimas que vêm, é normal. Quantas de nós já não fomos no banheiro chorar, às vezes até com uma tristeza, pensando se o filho tá bem, se tá É respirando, se a gente tá isso. conseguindo realmente suprir as demandas dele, né? Bate aquele desespero. Mas passa. E quando a gente está preparada para esse momento, eu acho que as coisas vão fluindo de uma forma melhor. Sim. Então, esse vínculo, essa rede de apoio, como você estava falando, é extremamente importante para a mulher, né? E geralmente vem a sogra, ou a mãe, uma irmã, e é muito importante que realmente esteja junto. Eu peço muito, por exemplo, nas consultas de pediatria, que o pai esteja junto, né? Porque tem que saber do que se passa, tem que saber Participar. do participar, né? E do que aquela mulher tá passando, né? Então, acho que a consulta pediátrica pré-natal é muito isso, é acolhimento, né? Acolher aquelas dúvidas, imagina quantas dúvidas, acolher os medos, as aflições, a mãe já vem sentimento culpa junto, Sim. carregando uma culpa Acho que enorme. esse sentimento de culpa é uma das piores coisas que a gente lida, É, né? E a gente fala hoje de algo muito sério, que é a depressão pós-parto, sim. e a visão do pediatra e o enxergar, porque a gente nota quando a família chega. E são poucos os parceiros que chegam com essa demanda. Alguns chegam, doutora, olha, ela não tá legal. Mas tem outros que não estão Nem percebendo. E tá percebem. claro na sua É, frente. São pessoas que geralmente, às vezes, até trocam de pediatra várias vezes, né? isso. É. Porque elas acabam não confiando, elas estão num conflito tão grande que elas não conseguem confiar. Então, quando a gente fala de consulta pré-natal, acho que uma coisa que a gente não falou é isso. É o É vínculo? o vínculo, é a Isso. confiança que se traça desde o início. É muito mais difícil você confiar no seu pediatra quando você chega com seu filho doente do que quando você conhece o seu pediatra, ele já conhece, você já conhece seu filho e você chega, olha, meu filho tá doente. Então é Exatamente. outra coisa. Então a gente precisa realmente criar esses vínculos. Antigamente a gente tinha o médico da Da família aqui família. em casa, e hoje não tem isso, estamos até talvez de alguma forma resgatando que nós temos colegas que vão em Sim. casa, visitam e tudo, que ainda não é a mesma coisa, porque antigamente era o médico de Da toda a família família, mesmo. conhecia É mesmo todo mundo. Mas acho que esse resgate pra gente, desse vínculo de importante. não ter só essa questão da procura na hora da doença, acho que é extremamente E isso importante. é uma questão, eu acho até que de educação também, né? Porque quando a consulta pediátrica pré-natal, ela tem o objetivo de diminuir os riscos, né? Quando você conhece o cenário, vai perguntar, né? A mãe tem que levar, importante a gente falar, né? De todo o pré-natal, exame de pré-natal, caderneta de Que esquecem vacinação, muito. né? Que esquecem muito. Então, levar para essa consulta com o pediatra, para o pediatra já ver, por exemplo, se tem alguma comorbidade, se tem hipertensão, se tem diabetes, levar os exames de ultrassonografia, será que tem alguma malformação, aquele bebê?
Então, fazer toda essa abordagem e preparar a Sim. família. Quando o médico pediatra já tem esse conhecimento, você consegue diminuir riscos do nascimento e na primeira semana de vida, que é o período bem Sim, crítico, né? E aí eu acho que vale a pena a gente falar que também da importância do pediatra na sala de parto. é Isso verdade. aí a gente já viveu na pele, né? Já vivemos, eu ainda vivo, tá, gente? Já tô há Eu, 12 anos já fazendo eu isso. saí dessa já, não dá. E assim, tem horas que a gente tira, como a gente tirei da mão de Deus, trouxe de É, volta, mas claro que Ele que traz de volta, é, que Ele que dá a vida. é. Mas a gente já viu E alguns milagres em sala de parto, é, né? e é importante, como é importante, e infelizmente ainda não é algo valorizado. A Isso. gente vê no nossos, principalmente nos nossos interiores. Eu sou uma médica que vim também de interior, meu marido é dono de hospital em interior, e a gente vê a falta, né, do pediatra nos interiores. E quando tem, como eles são carentes, como eles querem. Eu vim de uma cultura onde todos realmente só procuravam na doença, e depois eu fiz um trabalhinho com eles, onde eles realmente nasciam com a gente, faziam segmento, e isso era muito prazeroso, né? É. Chega É, até me arrepio, porque isso é pediatria, e né? a gente fica alegre quando a gente vê. Porque assim como chega uma criança com um HB de 3, você vai ver que é uma leucemia contigo, que já chega assim, bebezinho de 9 Caindo. meses, e você consegue levar ele, aquele bebê que nasceu, que precisava também, que você reanimou e trouxe. E hoje a gente já com tantos recursos, como a gente poupa cérebros, né? Sim, A importantíssimo. gente tem hoje tanta coisa para fazer por esse bebê, a gente sabe que ele é tão plástico e a gente precisa de profissionais capacitados. A gente precisa de uma seriedade também. Eu falo que a pessoa não pode ir lá só para fazer uma sala de parto achando que vai nascer um bebê bom. Não É, é a realidade. é, Às vezes até aquele bebê, e é que às vezes até a mãe chega assim, mas o que aconteceu? A família chega, né? O que sim, aconteceu? E às vezes vem realmente de um pré-natal super adequado, que seguiu direitinho, e são nossas surpresas. isso. Então a importância do pediatra estar presente naquele momento, né? A Sociedade Brasileira, o Ministério da Saúde, eles colocam a necessidade de uma equipe lá treinada e um pediatra, né, capacitado para entubar, para fazer a É reanimação. fundamental. A gente que já esteve na sala de parto de um grande hospital, né? Que deveria atender baixo risco, a gente vê como o baixo risco se transforma, né? Se transforma. Então, é o que eu digo, gente, a gente que lida com vida humana, a gente não tem como prever, não é prever a gente até tem, né? Como prever, mas a gente não tem como certificar Não nada. dá para bater o Não martelo, dá, né? né? Então, um parto que tem toda a história para ser baixo risco, ele pode virar um alto risco. Ah, está aqui tudo bonitinho para ser um parto normal, pode evoluir para uma cesárea. Um bebê que está bem, de repente, pode entrar em sofrimento. Sim. Então, a presença do pediatra é fundamental, um pediatra capacitado para dar aquela assistência no primeiro minuto de vida, que é fundamental para o resto da vida do bebê, O nosso né? Golden Minute não veio à toa, né? Exatamente. Então, se é o primeiro minuto, a gente não pode estar lá na outra sala, a gente realmente tem que estar lá Isso eu presente. acho que é uma batalha, né? É uma batalha, até mesmo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, para fazer valer, né? Porque é muito difícil, É, muito difícil. E, e a gente voltando aqui para a consulta pediátrica pré-natal, quando a mãe, né, traz essas necessidades de algo especial, por exemplo, que a mãe tem uma comorbidade gemelar, mãe com hipertensão, mãe com diabetes, bebê com malformação, essas são condições em que a consulta pré-natal pediátrica ela é essencial,
né? É verdade. Obrigatória. E como você falou, a questão do SUS, né? Tem no SUS. No posto de saúde, a mãe pode, se ela não for encaminhada, a mãe pode procurar o seu postinho e pedir pela consulta pediátrica pré-natal. É importante esse conhecimento, na verdade, para começar, né? É, E como a gente volta um pouquinho, porque acaba que quem vai informá-las é o é o obstetra. obstetra. Mas se a gente não tem essa informação, mas conseguiu essa informação, excelente. Você pode Exatamente. requerer. Então, seria na unidade básica, né, mais próxima, onde você se cadastra e você solicita. E o período de solicitação é esse que a gente conversou. A gente estaria ali no E terceiro trimestre. outra, do outro lado, convênio, planos de saúde. É, Como é nem que funciona? no convênio a gente sempre vai ter esse problema, né? Então, alguns convênios eles vão ter esse vínculo aonde você pode fazer, outros têm a questão até de você requerer depois essa consulta, você paga e depois você Reembolso. reembolsa, né? Mas também não é divulgado. Você acaba tendo que entrar em contato com o seu plano Isso. e perguntar se eles fazem. Acredito, Dani, que quase todos estejam sim oferecendo, mas eu acho que não está tendo essa Não informação. informa, né? Eu Né? acho que a mãe tem que ir atrás do seu contrato, ver e É. perguntar mesmo, E né? acaba tendo isso. Hoje a gente, pelo menos quando a gente fala aqui no Pará, a gente já está tendo baixo vínculo, né, dos pediatras até com os nossos planos de É, saúde, uma alta demanda. Então, a gente já tem, não só né, no plano de saúde, mas também no SUS, a gente tem uma alta demanda de crianças. Então, para suprir ainda esse pré-natal, é entendível que não chegue, porque a gente está tendo essa lentidão, essa demora, essa extensão do tempo de espera de uma é consulta. verdade. Né? E a consulta pediátrica pré-natal não é uma consulta que você faça em 10 minutos, Não, 15 foi o que a minutos. gente falou. É Não uma é. hora, pelo É menos, né? Onde a gente fica ali, o isso. paciente vai trazer exames. Nós não falamos, mas muito importante, checarmos a vacina. Então, esse trabalho que a gente falou, em conjunto com o obstetra, é isso. Então, às vezes, deixou escapar, ficou um fiozinho ali, a gente vai dar o nosso laço e finaliza, E, né? Giovana, você falando na vacina, tem agora a questão da atualização, né? De Várias, 2023, né? né? A vacina do Covid que entrou no calendário. Eu estava lendo a atualização da Sociedade Brasileira de Pediatria e lá chama atenção também para a sífilis, que é uma coisa assim que quando eu trabalhava lá com vocês, eu dizia, gente, eu não me conformo em pleno século XXI a gente ter bebê com sífilis congênita. A gente tem que usar a Ai, palavra gente. brincando de pira, né? É, E aí é isso que é a nossa realidade. E infelizmente a sífilis ela ainda não é levada da forma correta, nem sim. no seu tratamento na gestação, nem no seu segmento. Talvez o segmento pior ainda, né? Sim. E como deixa sequelas, É, né? E a gente tá aí propagando, vinculando, né? Se ilude quem pensa que é só lá no SUS que a gente vê isso. A não é? gente vê também no particular, É. né? E assim, ainda muito desconhecimento, né? Porque assim, é uma doença barata de se tratar, né? Tem cura. Você cura, você consegue reduzir as chances de transmissão para o bebê. E eu ainda vejo assim, até uma ignorância mesmo, porque às vezes o parceiro não quer, não adianta tratar só a mulher, o parceiro tem que ser tratado também, né? E aí, como a gente vê, a mulher trata, reinfecta, porque o parceiro não tratou. Sim. Daí, mais uma vez, a importância de se fazer todo esse esclarecimento, de trazer na consulta, do paciente ter a confiança de se abrir, de falar, porque às vezes fica envergonhado, né, Eu de acho, falar. Dani, que a gente
tem mais uma reflexão que eu acredito que a gente não alcançou por uma questão cultural e de educação, que é o planejamento. Exatamente. O planejamento familiar, né? Então a gente está tratando uma doença, pegando ela na gestação, né? E como você falou, uma doença tão barata de tratar e que as pessoas não estão tendo o mínimo de fazer um exame durante a sua vida, né? Então pessoas que têm a sua sexualidade, que está tudo ativo, você tem que estar com seus exames em dia. Hoje a gente costuma dizer, hoje não, né? Desde que quem vê cara não vê coração. Então nós temos que nos triar, nos checar, né? E se você está pensando, né, em gestar, você tem que se preparar para isso. Faça seus exames pré-concepcionais, para você realmente entrar numa gestação numa boa forma, né? Hoje a gente está falando de mulheres engravidando, né, com uma idade avançada, então a gente tem que ter esse cuidado. E aí, realmente, quando a gente vai para um outro público, que a gente sabe que a nossa realidade hoje é de adolescentes ou de pessoas jovens que ainda nem tem uma estrutura familiar engravidando, a gente está acontecendo isso, né? E assim, e é bem isso. De um lado, a gente tem mulheres tendo filhos, né, com idade mais avançada, após os 35 anos, que já é uma gestação de risco, é considerada, né, uma gestação de risco, quando a primeira gestação é acima de 35 anos. E aí eu acho que essas mulheres, elas já vêm com algum planejamento, né, mais velhas, já, Sim. não, agora, porque escolhe, 35 né? anos, ninguém engravida pela primeira vez, assim, um pouco, né, no susto, né? Pode acontecer. Pode. Mas, por outro lado, tem a questão da gravidez na adolescência, que essa não é planejada de jeito nenhum. E assim, como a gente falou até no podcast anterior, a maioria das gestações, elas não são planejadas. E quando a gente fala de programação metabólica, quando a gente fala dessa prevenção, né, de gestar uma criança saudável, isso fica totalmente comprometido. Verdade. Né? Você poderia fazer muito melhor. Eu digo que nunca é tarde para começar, mas poderia ser melhor. Poderia. Né? A gente poderia estar avançando, né, nessa questão. Acho que fica essas reflexões, né, pra gente. A gente sempre vai lidar com essa questão da acessibilidade, que ela é uma coisa real, né? Então, às vezes, o público que eu atendo não é a maioria do público, Sim. Né? Mas fica aqui que todo mundo tem esse direito, né, a procurar. E às vezes como a gente costuma falar, poxa, a gente faz tanto esforço às vezes para ter uma coisa, um bem material, e a gente esquece o lado da saúde, né? Então, às vezes, comprar uma coisinha ali, talvez, poxa, podemos nos tratar, nos alimentar melhor, né? Ter algo. E eu penso muito nisso quando eu ouço, poxa, doutora, mas orgânico é caro. Poxa, doutora, essa vitamina aqui é muito cara. E eu falo, gente, isso é um investimento. Não ache caro pagar um bom médico. Isso é um investimento na sua saúde, né? Sim. Gasto, a gente tem com a doença. Gasto é comprar remédio para diabetes e hipertensão aí para o resto da vida, né? Isso é gasto. Gasto vai pagar com a vida. Né? Exatamente. Está certo. Então, eu acho que a gente tem que divulgar mesmo, né, a existência. Então, existe a consulta pediátrica pré-natal, que deve ser feito por um pediatra, de preferência aquele pediatra que você já tem um vínculo, ou que alguém indicou, que precisa estabelecer um laço de confiança, né? Eu acho que para tudo é assim. Essa consulta pediátrica pré-natal, o pediatra, mas ele não vai ser o pediatra que vai assistir o meu bebê na sala de parto. Tudo bem, né? Nem todo pediatra faz sala de parto.
Mas esse pediatra que dá consulta pediátrica pré-natal, ele pode elaborar um laudo, fazer um relatório, Claro. colocando ali tudo que pode ser de risco, que vai alertar aquele médico que vai receber o bebê para possíveis Sim. problemas. Vai preparar e depois Isso, dar o seu segmento, por mais isso. que não participe da sala de parto, e isso é totalmente plausível. Sim, sim, sim. Mas é muito importante, o pediatra ele já ter, é o que eu falo, quem tem mais de um não tem nenhum. Então, é, aquilo que você falou, né? Tem mãe que muda, muda, muda de médico, vai levando tal. Então, assim, não adianta, pediatra não é para levar só quando está doente, né? Isso a gente vai falar, vai ser o nosso próximo podcast, que a gente vai abordar sobre os cuidados com o recém-nascido e depois falando de puericultura. Então, a gente vai é, informar mais a respeito desse segmento, como deve ser dado. Mas antes da gente finalizar aqui, eu quero pedir para você dar aquele apoio, curtindo, comentando e compartilhando o nosso podcast e ativar o sininho. Tá bom, gente? Eu peço aquela ajuda para quem está iniciando no Dani Integrativa. Eu Tá já vou certo? ficar para assistir esses podcasts, Dani, que eu não estava ainda antenada, mas agora eu já quero me atualizar. Ai, olha, foi um prazer, foi um Prazer foi bate-papo meu. super Foi gostoso, muito bom, Dani. Obrigada. tá? E fica aqui o convite para os próximos, que eu espero que isso seja só o pontapé para a gente dar sequência, porque assim eu vejo o quanto a carência na informação, de informação sobre pediatria. Eu acho que o pediatra começa, se não se impuser, se não se colocar, vai perder seu local, vai perder seu lugar. E é o que eu digo, criança tem que ser avaliado por pediatra. Não é um clínico que atende criança, né? Tem que ser o pediatra. A gente faz 2 anos de estudos só sobre a criança, fora as 3 agora, né? especializações, né? 3 agora, na minha época era 2. 3 anos. E eu acho que ainda é pouco, porque é um É universo, pouco. A né? gente tá em constante mudança na É, medicina. Eu já tô com. Meu Deus. Eu já fiz, já tô até fazendo uma outra pós-graduação, porque eu já sou nefropediatra, nefropediatra, tô fazendo também com esse tempo de atuação na neonatologia também, resolvi fazer a minha pós-graduação em neonatologia. Então a maravilha. gente não consegue parar, Não porque para. se a gente ficar um pouco sem estudar, a gente está muito para trás, É. porque as coisas estão avançando muito Muito rápido. rápido, muito rápido. E criança não é um adulto em miniatura, viu, gente? Não é um adulto em miniatura. Ele tem todas as suas particularidades e especificidades para cada fase da vida. Então, ninguém melhor que o pediatra para cuidar do seu pequerrucho. Um beijo e até breve.